Irmãos, a paz do Senhor Jesus, o que acontece? Uma das coisas que me deixa mais chateado é quando você mostra para a pessoa que o governo Bolsonaro é ruim, que o Bolsonaro está fazendo loucura, e o crente tem a cara de pau de falar: nós temos que orar pelo governo Bolsonaro. Amigo, quando você fala isso, eu acho que você não entende o que é oração. Orar é falar com Deus, é com um ser pessoal, é um ser que é justo. Então como que eu vou pedir para alguém que é justo, alguém que é do bem, alguém que é misericordioso, abençoar um governo como o do Bolsonaro? Porque quando você fala: Senhor, faz o governo Bolsonaro dar certo, é a mesma coisa que você falar: Senhor, tira a aposentadoria do velhinho. Senhor, acaba com a escola pública. Senhor, mata os homossexuais, os negros e os moradores de favela. É a mesma coisa. Então qual é a oração certa pelo Bolsonaro? Senhor, tira o Bolsonaro da presidência. Por que isso? Porque se você tem um ônibus, você está vendo que o motorista é louco, está bêbado, não sabe dirigir, está em alta velocidade, o certo é parar o ônibus e tirar o motorista. Não é orar: Senhor, abençoa o motorista. Entendeu? Deus nem ouve esse tipo de oração. Se um ladrão ele vai sair para roubar, aí ele fala: Senhor, abençoa o meu assalto, faz o meu assalto dar certo. Você acha que Deus ouve essa oração? Não. Então você falar assim: Senhor, abençoa o governo Bolsonaro, essa oração é rejeitada por Deus. O certo é você pedir para Deus tirar ele da presidência. E outra coisa, o Bolsonaro está no meio de evangélico, com a bancada evangélica apoiado por pastores, e não se converteu, não conheceu Jesus, está com o coração cheio de ódio. Então você vê que essa união é falsa. Ele está no meio dos pastores e não conheceu o Deus que os pastores pregam. Alguma coisa está errada aí. O que dizer agora de um vídeo desse? E o cara se dizer pastor. Gente, o que eu tenho a dizer a vocês aqui é que eu não sou contra os pastores, nem contra as pastoras, né? Eu fiz um vídeo recentemente aí, falando sobre a pastora que disse que Gabriel Diniz ia pro inferno. Mas aí, bicho, fugiu da Bíblia. Não tem o que fazer, bicho. A gente tem que resolver essa questão aqui. Porque como esse homem se diz pastor e ensina uma coisa dessas a seus discípulos, aos membros da sua igreja e a pessoas que acreditam nele como pastor? Porque, meu irmão, eu vou dizer uma coisa a você. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ele está lendo não. Eu acho que ele comprou alguma Bíblia do Satanás, alguma Bíblia do diabo, alguma coisa assim. Porque, meu irmão, os textos bíblicos são claros e cristalinos como a água que sai da rocha, falando sobre a questão das autoridades. Ele ensina que o certo não é orar pelo governo Bolsonaro, que o certo é orar para Deus tirar ele do governo. E aí ele faz acusações contra o governo Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro mata gays, mata negros, não vai dar aposentadoria às pessoas. Ainda por cima ele está fazendo acusações contra o presidente do Brasil. Se você não gosta do presidente é uma coisa, agora você querer criar versículos, até porque nenhum versículo sequer ele citou. E eu vou citar aqui para você, 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 1, 2, 3 e 4. Olha o que diz Paulo falando a Timóteo: antes de tudo, pois, exorto. É uma exortação de Paulo, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor, não é contra, é em favor, não é contra, meu filho, é em favor de todos os homens, inclusive em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus. Repeat with me. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Ô pastor, pelo amor de Deus, meu filho. Daniel, alguma coisa aí o nome dele. Meu Deus do céu, não faça isso não, porque tem muita gente que te segue. Não é porque você é do lado do PT que existem vídeos e fotos e muitas coisas que comprovam que ele é do lado do PT. Ele já fez vídeos dentro da igreja dele, eu acho, foi em alguma outra igreja, com Gleice Hoffmann. Tem muitas fotos dele que é indiscutível que ele é do lado do PT. Agora, por que você é inclinado para o Partido dos Trabalhadores,
Aí você ensina as suas ovelhas a orarem da forma errada, meu querido. Cuidado que aquilo que a gente fala contra a palavra de Deus, cuidado que querer tirar uma vírgula ou acrescentar uma vírgula da palavra de Deus, a gente paga por isso, meu querido. A Bíblia diz em Gálatas que aquilo que plantamos, colhemos. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você não quer ser mais pastor, mas quer ser militante, então vá em frente, meu querido. Abra mão do pastorado, até porque eu repeti aqui um dia desse num vídeo que eu fiz. Existe o pastor chamado e o chamado pastor. Esse aí é chamado pastor, não é o pastor chamado. Porque o pastor chamado é aquele que Deus chama para o seu ministério. E o chamado pastor é aquele que se intitula pastor e fica se utilizando de argumentos, de premissas e de silogismo. Ele usando aí argumentos que não tem nada a ver, entrar num ônibus. Ah, e um bandido que quer assaltar vai pedir a Deus para assaltar e Deus vai abençoar? Claro que não, meu querido. Não tem nada a ver com a questão do governo Bolsonaro. A Bíblia ensina que deve-se orar pelas autoridades superiores. Porque isto é bom e aceitável diante de Deus. E é para orar com orações, intercessões, ações de graças em favor dos homens e em favor dos reis e em favor dos que estão investidos de autoridade. E para encerrar aqui, 1 Pedro capítulo 2, deixa eu ver aqui se é o versículo 13. Aqui, ó, deixa eu ver se não é o 9. Acho que é o 13 mesmo. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Sujeitai-vos a toda instituição humana. O que é que ele está fazendo? Indo contra a instituição humana e não se sujeitando. Você está errado, meu querido, você está errado, pastor. Leia a Bíblia mais um pouquinho para você não estar pregando heresia e tirando os filhos de Deus, as ovelhas de Cristo, que estão querendo seguir o caminho certo, colocando-os no caminho errado. Espero que Deus tenha misericórdia de você se você estiver fazendo inconsciente, na ignorância. Porque se você estiver fazendo consciente, pecando consciente, porque você está destinado a querer tirar o governo Bolsonaro e estimulando e incentivando as pessoas com consciência a odiarem o governo Bolsonaro, os cristãos, muitos aí alienados que não leem a Bíblia, você vai pagar por isso, meu querido, porque Deus não é Deus para se zombar dele. Preste atenção, meu querido. Se você assistiu até aqui, né, eu peço que você compartilhe esse vídeo, me siga nas minhas redes sociais, Dudu Farias Pessoal, no Instagram, e se inscreve no meu canal, Estilando a Palavra. Se inscreve lá, curte, comenta e dá um likezinho e ativa o sininho para você receber os novos vídeos, beleza? Um beijão, valeu e até o próximo vídeo.